A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização de cunho universal que nasceu com o propósito de manter a paz e a segurança internacionais. É bem interessante a história da ONU, porque exatamente o mundo antes da ONU resolvia os seus conflitos internacionais por meio da guerra. Na verdade, antes da ONU, já havia existido uma organização chamada Sociedade das Nações. Uma organização que tentava ser um fórum de discussão multilateral para superar o problema da guerra. Mas ela fracassou. O início da Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento do nazismo, do fascismo, gerou mais um processo de insegurança internacional. A ONU, então, nasce com aquele ideal principal de ser um fórum de discussão onde os problemas entre as nações, entre os estados, pudessem ser resolvidos por meio do diálogo, da cooperação internacional. A ONU nasce em 1945, 24 de outubro. O Brasil, esse é um dado interessante, é o primeiro sempre a discursar na Assembleia Geral da ONU, porque foi o primeiro país a assinar a Carta de São Francisco, que é o tratado constitutivo que cria a Organização das Nações Unidas. É interessante notar que a ONU está formada por 5 órgãos diferenciados entre eles. O primeiro deles é a Assembleia Geral, onde todos os estados participam e vigora o princípio da igualdade soberana. Um estado, um voto. O outro órgão é o Conselho de Segurança. E aqui vem o diferencial. O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes, que são, na verdade, os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, que seriam os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido, a Inglaterra, acrescido da China, que foi convidada a participar do Conselho de Segurança para fazer contraponto com o Japão lá no Oriente. Esses 5 membros do Conselho de Segurança têm o poder de veto. Um outro órgão importante é a Corte Internacional de Justiça, que é formada por juízes que discutem, à luz do direito internacional, conflitos que possam pedir a atuação de juízes nesses casos. Um outro órgão é também conhecido como o Secretariado-Geral, no qual este secretário-geral representa a ONU, ou seja, ele personifica aquilo que a ONU é como personalidade jurídica. Atualmente, o secretário-geral é Ban Ki-moon. Eu deixei para falar do último órgão, que é o ECOSOC, Conselho Econômico Social, é o órgão mais importante. No Conselho Econômico Social, a ONU reúne várias organizações internacionais que têm como interesse trabalhar pelo desenvolvimento das nações e pela superação da desigualdade. Quando a ONU foi criada em 1945, se falava muito em segurança em termos bélicos e militares. Hoje, a segurança é entendida também no conceito de segurança humana, ou seja, a valorização dos direitos humanos, que foram promulgados em 1948, mas que hoje servem como referenciais para a garantia da paz e da segurança internacional. Hoje, o grande problema é como operacionalizar as diretrizes de um desenvolvimento que seja sustentável. Como criar governança nessa situação? Quem vai determinar essa situação? Quem pode financiar esses projetos? Um terceiro desafio que eu colocaria para a ONU é exatamente a questão de arranjos institucionais que possam levar à frente algumas questões que são bastante sérias. Eu tô aqui falando em relação à questão da água. E para nós isso é importante. Como fazer com que essa água chegue para todos sem ferir a soberania dos países? Um quarto, e que eu acredito muito interessante, desafio e perspectiva da ONU, é fazer com que a correlação de forças dentro da ONU possa ser modificada para países que são efetivamente potências no mundo hoje.